Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente a XL Strategy. Hoje eu vou mostrar um vídeo sobre o Excel falando sobre a função conta-C, que é uma função estatística, a função soma-C, que é uma função matemática, e como remover valores duplicados dentro de uma lista de valores que eu tenha na minha planilha, ok? Para exemplificar, eu vou aqui na planilha 1, eu já coloquei alguns valores, alguns dados. Então aqui eu estou falando sobre metas de vendas, de alguns dos meus vendedores por região. Então eu tenho, por exemplo, o Carlos, que atua na região sul da cidade onde eu vendo, e tem a meta de vender R$ 1.500, faturar R$ 1.500. Então, eu tenho uma relação de vendedores, as regiões nas quais eles atuam e o valor, a meta de cada vendedor. O que eu quero, na verdade? Eu quero saber, por região, quantos vendedores eu tenho e, por região, qual é a soma das minhas metas, ok? Então, antes de entrar com as funções conta-C e soma-C, eu vou mostrar como eliminar valores duplicados de uma lista, ok? Então, a primeira coisa que eu faço, é eu marcar a minha lista. Então, eu tenho aqui, eu vou até pegar aqui o título da minha coluna, que é região. Marquei toda a região. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esses dados aqui e vou colar. Então, eu marquei, dei um Ctrl C, coloquei o local onde eu quero colar esses dados, dou um Ctrl V. Ele manteve a mesma ordem aqui, os valores são os mesmos. Agora eu vou remover os valores duplicados. Como é que eu faço para remover esses valores duplicados? Eu vou no meu menu Dados, ok? Vou na opção chamada Remover Duplicadas, tá? E reparem que ele já entendeu que na minha primeira linha dessa lista, ele contém um cabeçalho, que é o nome região. E ele já marcou aqui a coluna como região. Então simplesmente eu clico aqui em OK. Ele vai me dar uma mensagem de que 21 elementos, valores estavam duplicados e foram removidos, e que ficaram 5 valores exclusivos, que são as regiões que eu tenho na minha cidade: sul, leste, oeste, norte e centro, ok? Bom, muito bem, então nós já eliminamos as duplicadas e aproveitamos, já montamos aqui uma referência para o meu resumo, Muito bem, eu venho aqui e eu quero agora saber quantos vendedores eu tenho por região. Como é que eu faço isso? Então eu vou entrar com a função conta-C. Tá? É uma fórmula que eu vou entrar, então eu vou aqui no comando fórmula. É uma fórmula estatística. Então aqui na barra de fórmulas eu tenho as categorias de fórmulas. A estatística não está sendo apresentada aqui, então eu venho aqui em mais funções, clico na seta para baixo e eu tenho outras funções. Então eu vou escolher a função estatística e dentro da função estatística, das funções estatísticas, eu vou escolher a função conta-C. Ele até me apresenta uma ajuda, indicando que calcula o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar conta-C. Ele vai pedir para que eu entre com os argumentos dessa função. Então, qual é o intervalo dessa minha função? Aonde estão os dados que eu quero verificar, avaliar se determinado critério corresponde ou não. Então, esse intervalo é justamente as regiões de todos os meus vendedores. Muito bem. Coloquei esse intervalo e agora eu vou indicar qual é o critério. O critério simplesmente eu quero que ele, nesta primeira linha, busque todo mundo que esteja na região sul. Então eu clico aqui no sul. Vou clicar em OK e ele me voltou já com o valor de 6 vendedores. Nós podemos até fazer uma verificação. Eu tenho 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Aqui para baixo não tenho mais nada. Ok, está correto. Muito bem, eu posso agora copiar essa fórmula e colar com Ctrl V, né? Então eu copiei com Ctrl C, colei com Ctrl V nas linhas de baixo. Porém, propositalmente eu cometi um erro aqui, né, nessa minha função, e vocês vão entender o porquê. Se eu vier aqui nesta região oeste, né, e verificar a fórmula que ele colocou, reparem que ele colocou da B6 até a B31. A B6 é a linha a linha em que eu estou, é a linha de referência onde a fórmula está. Então ele vai começar daqui e vai até a linha 31, onde eu não tenho nem dados. Por que isso aconteceu? Porque na fórmula que eu fiz e copiei para as outras células, eu não indiquei que a área que eu estou pesquisando é uma área fixa, ou seja, eu estou aqui, neste caso, eu estou usando o que é conhecido no Excel como uma referência relativa, não absoluta, né? Então, nesse caso, como não é absoluta, ele vai, conforme eu vou colocando mais para baixo aqui as células, ele vai mudar essa minha referência. Então, a referência relativa não é absoluta. Como é que eu faço para colocar absoluta? Eu pressiono, deixo marcado a minha região, né, que eu quero, e pressiono F4. Com isso, ele vai colocar o símbolo do dólar na frente de cada coluna e linha, indicando que elas estão fixas, né? São agora referências absolutas. Tá? Vou dar um Enter e vou novamente copiar e colar com Ctrl C e Ctrl V. E agora vocês podem reparar que as referências absolutas não mudam, né? Mantém-se a mesma referência. O que muda são aqueles valores das regiões que eu quero pesquisar, que são as minhas referências relativas, né? Então aqui eu tenho F4, F5, F6 e assim por diante. Bom, vou apertar o ESC aqui para desmarcar a minha cópia, né? Já sei quantos vendedores eu tenho por região. Agora eu vou fazer a fórmula para saber quanto é a meta de cada região. Então eu vou colocar aqui o título meta e vou fazer a fórmula matemática chamada soma C. Então eu venho aqui nas fórmulas matemáticas, como está em ordem alfabética, eu vou ali para baixo já, e eu tenho aqui soma C. Soma C, qual é o intervalo no qual eu quero pesquisar, né, para fazer as somas? É o mesmo. Então eu venho aqui da região sul até leste, ok? Desta vez eu vou pressionar F4 aqui. Repare que ele já colocou a minha referência como absoluta. Critérios. Na verdade, eu quero que procure o quê? Região sul. Não vou colocar como absoluto, porque ele vai mudar conforme eu copio e colo nas outras células. E qual é o meu intervalo de soma? Ou seja, onde estão os meus valores. Então eu vou marcar e vou fixar, né, com F4 como uma referência absoluta. Clico no OK, né, e ele já buscou para mim o valor total da Zona Sul, que é R$ 12.029. Vou arrastar, que é uma outra forma de copiar e colar, né? Ele já vai pegar essa forma e vai colocar para as células que eu arrastei, né? E aqui está. Então, desta forma eu sei quantos vendedores eu tenho por região e qual é a meta que eu tenho por região. Ok? Bom, pessoal, obrigado. Esse é mais um vídeo que eu estou postando aqui no canal do XL Strategy. E se vocês quiserem tirar dúvidas, postarem alguma dúvida para que eu possa ajudá-los, vocês podem visitar o meu site, que é o www.xlstrategy.com.br,
ou visitar a página do Facebook da XL Strategy, que é www.facebook.com/xlstrategy. Ok? Obrigado por assistirem e se vocês gostarem, pode curtir. Obrigado.